Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje, gente, no vídeo de hoje, eu queria trazer um vídeo completamente diferente da maioria dos vídeos que eu já fiz aqui no canal. Vai ser um vídeo filmando a própria tela do meu celular, no qual eu vou fazer uma tier list de pensadores intelectuais que eu vou querer separar aqui em diferentes categorias nos níveis de que eu aprecio mais e que eu desprezo mais. Os que têm mais influência sobre mim e os que têm menos. Aqueles que eu realmente me apego, que têm muita importância para minha formação, e aqueles que eu me afasto completamente. Eu separei aqui as categorias no nível gênios, muito bons, medianos, ruins e demoníaco. Demoníacos, esqueci de escrever aqui. Pronto. E eu não sei ainda em qual nível eu vou colocar em cada um. Eu vou ter que pensar junto com vocês. Eu separei aqui 25 pensadores, no qual abrangem filósofos, teólogos, economistas, psicólogos, apologistas, enfim. E vou querer trazer aqui, analisar com vocês um por um cada pensador. Antes de tudo, vou pedir para que você deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo porque me ajuda muito. Acho que eu falei tudo já podemos começar um por um na ordem aqui embaixo que eu vou fazer. O nosso primeiro aqui é o nosso amiguinho C.S. Lewis, que foi um dos maiores apologistas cristãos de todos os tempos e, sem dúvida nenhuma, um dos maiores, especialmente do século XX. C.S. Lewis está, sem dúvida nenhuma, pelo menos no top 3 apologistas cristãos do século XX. Isso não é pouco, porque tiveram outros muito bons, e ele está ao menos no top 3 do século XX. Foi um homem realmente de Deus, um homem que conhecia muito a fé, um grande teólogo, escritor das Crônicas de Nárnia e de outros contos infantos juvenis que ajudam muito no imaginário humano. E é um homem que eu respeito muito, um pensador que eu tenho um grande apreço. Eu gosto muito da história dele, que no passado ele era um ateu, crítico ferrenho da religião e se tornou um homem assim realmente muito apegado à fé, né, e que estudava profundamente ela, foi um grande teólogo. Então, diante de tantos elogios, talvez vocês pensem que eu vou colocar ele no nível dos gênios. Mas o que faz ele cair na lista é o fato dele ter sido até o final da sua vida um anglicano, mesmo com a influência que ele tinha do seu grande amigo íntimo, o Tolkien, né, escritor do Senhor dos Anéis, que era um pensador católico, né, e que tentou por muitas vezes convencer o C.S. Lewis a se converter à fé católica e abandonar o anglicanismo. C.S. Lewis infelizmente permaneceu até o final da sua vida um anglicano. Isso me faz cair na lista, porque diante da importância dele, que eu reconheço tanto, provavelmente eu colocaria ele nos gênios. Mas, por esse pequeno fator, ele cai para o nível muito bons. Ainda é muito alto, mas não está nos gênios ainda. Se ele tivesse no final da sua vida se convertido, ele seria gênio. Mas eu coloco ele no muito bons por esse pequeno fator. O próximo da lista vai ser polêmico. Vai ser o Beato Duns Scoto. Por que eu falo que vai ser polêmico? Porque sempre foi uma grande disputa na história da Igreja Católica o confronto, né, entre os tomistas e entre os escotistas. No caso, esse canal aqui é um canal tomista e, bem, o Beato Duns Scoto é o pai do escotismo, foi o criador dessa linha filosófica, então esse fator me faz com que ele caia na lista. Eu, sem dúvida nenhuma, reconheço a inteligência sublime dele. Ele foi um gênio, ele foi, sem dúvida, um homem muito inteligente, um homem de Deus, afinal, ele era um beato, foi um homem santo em vida, um homem realmente de muito respeito e de muito zelo na defesa da fé, que, inclusive, muito defendeu a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, então isso aumenta muito meu respeito por ele, mas na parte da filosofia em si, o fato dele ter se afastado bastante da filosofia de São Tomás de Aquino faz com que, para mim, ele caia. Por exemplo, na metafísica, os escotistas rejeitam o princípio fundamental da metafísica de São Tomás, a participação no ser, e outras coisas também, como, por exemplo, colocar a vontade acima do intelecto, na ordem, né, das potências da alma. Então isso me faz com que ele caia. Eu, sem dúvida, reconheço que ele tem muitas qualidades, mas esse fator dele ter se afastado muito da filosofia de São Tomás me faz com que ele caia para o nível medianos. Embora eu reconheça, sem dúvida nenhuma, a genialidade dele. O próximo da lista vai surpreender alguns, que é o Hans Hammer Hoppe, que é
atualmente o maior pensador da escola austríaca. Ele é o representante máximo dessa linha de pensamento. Ele é um autor contemporâneo, né? Ele está ainda vivo. E, bem, para surpresa de muitos, o Hans Hammerhoppe ele é o pensador da escola austríaca de todos que já existiram. O Hans Hammerhoppe é o pensador que eu mais me identifico, que eu mais admiro dos austríacos. Porque para mim ele é o que mais amadurece a escola austríaca ao unir ela com a filosofia. Enquanto outros pensadores da escola austríaca focaram muito só na economia, o Hans Hammerhoppe uniu a economia com a filosofia. Ele é um filósofo, ele não é só um economista. Ele não é só um cientista político, ele é um filósofo. E, bem, essa união que ele faz fundamental e o fato dele ser, para mim, o mais sábio dos pensadores da escola austríaca, por exemplo, a crítica que ele faz à democracia, chamando ela de o Deus que falhou e defendendo que a monarquia é superior à república, né? Em seu próprio livro, Democracia, o Deus que Falhou, ele defende essa ideia da monarquia como o melhor estilo de governo, embora ele seja anarcocapitalista, ou seja, ele seja contra a existência do Estado. Ele ainda assim amadurece muito o pensamento da escola austríaca ao afirmar a monarquia como o melhor modelo de governo e também ao defender a ideia de que todo libertário deve ser um conservador. Ele, por exemplo, é um dos únicos pensadores da escola austríaca que é radicalmente contra o aborto. Ele faz críticas a isso. Então ele é bem parecido comigo nesse quesito. Eu tiro muitas coisas boas dele. Eu vejo que ele tem mais vantagem do que desvantagem. Então, graças a isso, eu ponho ele junto com o C.S. Lewis no nível muito bom. O próximo aí já cai bastante. Foucault, eu não preciso nem pensar. Gente, eu não consigo tirar absolutamente nada do pensamento Foucaultiano. Primeiro que ele era um marxista, materialista, ateu, que muito defendeu a libertação sexual da juventude e o hedonismo. O pensamento dele não tem nada a ver com o meu. E acho que ele fez um grande mal para a sociedade. Por conta disso, então, eu coloco ele no nível demoníacos. Não preciso nem pensar muito quanto ele. O próximo, aí já leva bastante. É o nosso amigo Viktor Frankl, que eu já falei dele, que eu, enquanto um estudante de psicologia, me inspiro muito no Viktor Frankl, porque ele, para mim, é muito superior à média dos psicólogos atuais. Ele conhece muito melhor o ser humano do que a grande parte dos psicólogos contemporâneos. Ele fala sobre a vontade de sentido e tantas outras coisas. Então, graças a essa influência que ele tem sobre mim, eu coloco ele no nível muito bom. Eu tiro muita coisa boa dele, gosto bastante do seu pensamento. Próximo, Eduard Feser, um tomista, um dos maiores tomistas contemporâneos, um dos maiores tomistas vivos, né? Eduard Feser, para mim, ele tem uma característica que eu particularmente percebo nele, mas eu nem sei se eu tô tão correto assim. Que eu sinto que ele consegue unir muito bem o tomismo clássico, aquele lá realmente dos escritos próprios de São Tomás de Aquino e também do cardeal Tomás Caetano, mas ele também consegue unir esse tomismo clássico com um neotomismo. Ele consegue mostrar a total compatibilidade do tomismo com a filosofia analítica contemporânea. Então, pelo fato dele ser tão parecido com o meu pensamento, dele ser um tomista, afinal de contas, ele vai ser o primeiro que eu vou colocar no nível de gênios. Tamanho é o meu respeito que eu tenho por ele. Vejo ele como muito importante na minha formação intelectual. O próximo da lista vai ser Friedrich Nietzsche. E o Nietzsche, qual que é a minha questão com ele? O Nietzsche já me influenciou muito e eu gosto de ler Nietzsche. Realmente dá um certo prazer ao ler os seus escritos. Mas aí que tá. Para mim o Nietzsche ele é muito mais um poeta do que um filósofo. Ele como poeta, como um escritor, realmente é muito bom. Ele escreve muito bem. Ele como filósofo, porém, ele cai bastante. O fato dele não ter compreendido realmente a ética por si mesmo, o fato dele acreditar que os valores devem ser criados individualmente, e não que eles são descobertos
pela tradição e são repassados de geração em geração, ensinados pelos conselhos dos mais sábios e da grande filosofia e grande literatura, ele achar que nós temos que superar a moral cristã e idealizar a ideia do além do homem como aquele que supera qualquer tipo de moral e que supera o niilismo, isso tudo me faz com que ele caia muito na minha lista. E eu não vou colocar ele no nível do demoníaco, embora eu reconheça o seu total prejuízo no Ocidente, que ele realmente contribuiu muito para a queda. Mas ele tem algumas qualidades, embora sejam poucas. Então eu vou colocar ele no nível ruins, por conta disso. Próximo, René Descartes. Olha, René Descartes, ele também é bem meio a meio. Ele, como matemático, como físico, muito bom, foi muito importante. Ele, como filósofo... E aqui, realmente, eu não sei se eu coloco ele... Não, eu vou colocar ele junto com Nietzsche. O pensamento dele racionalista, que coloca a razão acima de tudo e que começa toda a questão filosófica dele começa no eu e não no ser. O fato dele afirmar o penso logo existo, isso ser uma afirmação falsa, e eu já fiz um vídeo sobre isso, basta você pesquisar aí o problema de Descartes, Gabriel Ribeiro, você vai entender tudo. Descartes estão ficando ruins por conta disso. Próximo, Belloc. Belloc, tenho muito respeito por ele, gosto demais dele, um grande historiador, um grande pensador católico e defensor do distributismo, não apenas defensor, como um dos criadores, junto com Chesterton. Aprecio muito Belloc e coloco ele no muito bons por conta disso. Próximo, John Lennox. John Lennox, outro grande apologista, talvez ele seja o C.S. Lewis do século XXI. Ele ainda está vivo, né, e tal. Ainda é um grande intelectual contemporâneo que sabe muito bem articular em defesa da fé. Eu vou colocar ele no nível muito bons. Ele também é anglicano, tá? Ele é um apologista cristão, não é católico, mas ele sabe muito bem defender os princípios do cristianismo. Guilherme de Ockham, outro que vai ser um O Guilherme de Ockham realmente fez decair muito a filosofia como um todo, a cultura ocidental, ao criar o nominalismo e, bem, separar totalmente aquilo que já era sabido pelos filósofos anteriores a ele, referente à questão dos universais. Ele é um negador do realismo filosófico, então eu vou colocar ele no nível do ruins, junto com Nietzsche e Descartes. O próximo, meu amigo, o próximo, você já sabe, né? Sem discussão alguma, São Tomás de Aquino em nível gênios, não apenas gênios, São Tomás de Aquino é o maior, ele para mim é o primeiro lugar, tá na frente de todos os outros, é o maior intelectual que esse mundo já conheceu, o mais sábio dos santos, o mais santo dos sábios, aquele que realmente, nossa, cara, São Tomás de Aquino não tem palavras, ele que sabia argumentar perfeitamente bem na questão da filosofia, da teologia, da psicologia, antropologia, política, economia, o cara sabia de tudo e sempre soube defender muito bem. Além de ser o pai do tomismo e eu próprio ser um tomista, São Tomás de Aquino não tem discussão. Defende o realismo filosófico, defende que é possível se provar a existência de Deus pela razão natural, ele concilia a razão com a fé e a teologia com a filosofia, e além de ter sido o grande responsável por conciliar a filosofia de Aristóteles com o pensamento cristão. Então não tem a menor dúvida, São Tomás de Aquino é o maior. Richard Dawkins. Richard Dawkins eu não consigo tirar absolutamente nada de bom dele. Junto com Foucault. Embora ele não seja tão prejudicial quanto o Nietzsche, o Guilherme de Ockham e o Descartes, sem dúvida nenhuma, esses três causaram muito mais mal ao Ocidente do que Richard Dawkins, ainda assim, eu ainda penso em algumas coisas mínimas,
Mesmo que seja muito pobres, mesmo que seja muito pouco, eu ainda consigo tirar uma coisinha ou outra bem pequenininha desses três aqui. Do Dawkins, eu não consigo tirar nada de bom no quesito da sua filosofia. No quesito da sua biologia, né? Porque eu sei que ele é um biólogo. Eu não sei, até porque eu não entendo muito de biologia. Então, nesse quesito, eu não tô pensando. Eu tô pensando mais no quesito da sua filosofia. Ele que não entende nada das 5 vias de São Tomás de Aquino, eu li um trecho do livro dele chamado Deus, um Delírio, no qual ele fala sobre as 5 vias e ele consegue errar em todas elas. Ele não entendeu nenhuma via, nenhuma. Aliás, eu fiz um vídeo sobre isso. Fiz um vídeo chamado Refutando a Ria de Dawkins. Então, como eu não consigo tirar nada de bom dele, ele é realmente, nossa, horrível. Eu coloco ele no nível demoníacos mesmo. Ai, meu Deus, outro que é trágico. Eu não consigo tirar nada de bom de Karl Marx. Talvez a sua crítica que ele faz é. Cara, não, eu não vou. Porque assim, a única coisa que eu pensei que eu assim, realmente posso tirar de bom do marxismo seria a sua crítica ao liberalismo. Porque ao mesmo tempo que eu sou um ferrenho antimarxista, eu também sou um ferrenho antiliberal. E o Marx, por ser antiliberal, talvez esse quesito me faça tirar uma coisa de boa dele. Mas ainda assim, a crítica que ele faz ao liberalismo não é a mesma que a minha. Ele foca em outra coisa, que é uma coisa completamente errada. E, nossa, ele é outro que eu não consigo tirar nada de bom, se eu for realmente pensar aqui. E ele causou muito mal ao Ocidente, não preciso nem falar demoníaco. Aliás, não sei se vai ter. Ah, não, mentira. Vai ter sim outro junto com ele. Próximo. Platão. Platão também não tem discussão, gente. Platão, um dos pais da cultura ocidental, ele é gênio. Ele realmente evoluiu muito o pensamento filosófico. Ele é uma espécie de Parmênides, só que muito mais genial, muito mais inteligente, que eleva o patamar das coisas num nível muito maior. Sem dúvida nenhuma, a filosofia não acaba nele. Tiveram outros pensadores pós ele que realmente responderam coisas que ele não conseguiu responder e conseguiu também corrigir alguns erros dele. Mas no geral, ele acerta muito mais do que ele erra. Além de ter sido também um gênio. Ele realmente fez muito bem para o Ocidente. Foi um dos maiores filósofos de todos os tempos, não tenha dúvida disso. Ele é indispensável nos meus estudos. Platão é gênio. Próximo, Chesterton. Chesterton, como eu amo esse pensador. Realmente, Chesterton é incrível. Eu gosto muito dele. Ele que foi um dos criadores do distributismo junto com Belloc. E para além disso, também foi um gigante apologista e um grande escritor. Ele, por exemplo, foi o criador do Padre Brown. Então, o Chesterton, cara, como eu gosto desse autor, eu gosto muito dele. Então, por eu gostar tanto dele, cara, eu acho que eu vou colocar ele nos gênios. Porque eu tiro muita coisa boa dele. Embora realmente esses que estão aqui no nível muito bons, eu tire muitas coisas boas, eu acho que o Chesterton eu consigo tirar ainda mais. Então eu vou colocar ele no nível gênios também. Próximo, Thomas Hobbes. Cara, o Thomas Hobbes ele é bem ruim. Embora não seja tão ruim quanto os três que estão aí. Porque o Hobbes ele erra muito. Primeiro, ao defender o empirismo e o mecanicismo. Além de também defender na política a monarquia absoluta, no qual eu sou contra. Eu defendo a monarquia orgânica e tradicional, ele defende a absoluta. E também ele vai contra a ideia aristotélica do homem como um animal social e animal político. Ele defende a ideia de que o homem é o lobo do homem, é uma guerra de todos contra todos, que o homem não foi feito para viver em sociedade, que ele é um ser que não se dá bem com o próximo, né, e tal. Ele vai contra tantos princípios que já foram estabelecidos pelos filósofos antes dele, que ele erra em tudo que ele propõe. Mas ele não é tão ruim assim quanto esses que estão aqui embaixo, e nem tão ruim assim quanto estão aqui em cima. Então ele fica no meio termo aqui. Eu coloco ele no ruins. Próximo, Olavo de Carvalho, o pensador brasileiro. Eita, calma, não muda aqui em cima não. No qual eu tenho uma grande admiração pelo Olavo, gosto muito das coisas que ele fala, foi muito importante para mim, muito influente.
E eu gosto muito dele, vejo que ele tem uma importância muito grande, não tenho dúvida disso. Mas eu não coloco ele no gênio, embora, assim, eu vejo ele como um gênio, mas eu não coloco ele no gênio. Porque ele realmente, se for comparar com qualquer outro pensador brasileiro, não tem comparação. O Olavo, ele conseguiu unir tantas tradições filosóficas diferentes, porque ele realmente estudou profundamente cada linha. Desde a linha aristotélica tomista, no qual ele já aderiu lá em seu passado, aí ele começou a ler acerca de Schelling, Leibniz, a fenomenologia, aí ele também se aprofundou em Louis Lavelle. Então aí que tá, pelo fato dele ter se afastado da tradição tomista, isso acaba me afastando dele, embora eu reconheça sua grande inteligência. Mesmo na política, ele também era uma espécie de conservador liberal, ele era do neoconservadorismo, né? E o Olavo, tendo toda essa admiração pelo Mises e pelo mundo anglo-saxão ser um ferrenho americanista, isso no quesito da política me afasta dele. Em contrapartida também, ele tem grandes influências. Ele foi um dos primeiros denunciadores do Foro de São Paulo, ele é genial comentando acerca do comunismo, ele é genial comentando acerca do globalismo, suas críticas que ele faz ao feminismo, ao desarmamento civil, ao progressismo, são muito boas, sem dúvida nenhuma. Mas ele, ele se afasta também um pouco do meu pensamento filosófico e social. Então, graças a isso, eu coloco ele no nível muito bons, não no nível do gênios. Não, não, calma. Pelo amor de Deus. Você não. Você aqui não. Rousseau, ele é aquele cara outro que eu não consigo tirar nada de bom dele. Rousseau é o maior hipócrita que existiu na história desse mundo. O Rousseau aqui, ele afirmava que a propriedade privada era a responsável por toda a maldade que existe no mundo. Ele idealiza a ideia do homem nascendo bom e a sociedade o corrompendo, que é uma ideia horrível, e ele trouxe a ideia do homem no seu estado natural como um ser bom, como um ser do bem, incapaz de fazer o mal. E aí, desde que o homem resolveu separar-se um do outro, ou seja, criar uma propriedade privada, ou seja, isso aqui é meu, isso aí é seu, aí o Rousseau afirma que foi aí que começou toda a maldade que existe no mundo. Ele próprio também fez muitas críticas à burguesia e à ganância como um todo, mas ele se casou com uma mulher já de idade, né, com muito dinheiro, e no momento que ela acabou falindo, ele na hora a abandonou. Ele também escreveu um livro sobre como educar as crianças, né, como educar os filhos, sendo que ele próprio teve vários filhos e colocou todos eles no orfanato, abandonou todos os filhos dele. Ou seja, ele queria falar da criação de crianças, sendo que ele próprio não sabia cuidar de crianças, tendo as abandonado. Então tudo nele é contra o que ele próprio fala, além de que ele não acerta em nada. O fato dele ter sido um iluminista e também de ter sido o principal influente da Revolução Francesa, que foi um dos eventos mais trágicos e horríveis da história, me faz com que eu não goste nem um pouco dele. Rousseau eu coloco no nível demoníacos. Próximo, nosso querido amigo Santo Agostinho de Hipona. E aí não vai ter dúvida. Santo Agostinho de Hipona, ele é gênio, sem dúvida nenhuma. Escreveu o primeiro livro de filosofia da história. Esse tema filosófico, ele foi o primeiro a abordar. Escreveu a primeira autobiografia do Ocidente. Foi o maior escritor sobre o tema do livre-arbítrio. Criou a ideia da cidade dos homens e cidade de Deus. Falou muito sobre a questão do eu, dando um foco muito grande na interioridade humana. Então não tem como. Santo Agostinho de Hipona é gênio. E o próximo aqui é outro gênio. Aristóteles, ao meu ver, foi o segundo maior filósofo de todos os tempos, só atrás de São Tomás de Aquino.
Aristóteles realmente eleva o patamar da filosofia para um outro nível. Ele é sem igual, não tem jeito. Próximo, Schopenhauer. Schopenhauer já foi muito influente sobre mim. E eu, de fato, ainda tenho bastante admiração por ele, gosto de algumas coisas que ele fala a respeito da arte e do ascetismo. São coisas que eu tenho muito interesse, eu sempre leio o que ele fala sobre isso, mas quando ele foca na questão da representação, da vontade, aí ele cai. Porque o livro dele, O Mundo como Vontade e Representação, sendo dividido em 4 partes, a parte que ele fala de representação, vontade, arte e ascetismo, as 2 primeiras partes, isto é, representação e vontade, são horríveis, porque realmente vão contra todos os princípios filosóficos do realismo, aristotelismo, tomismo. Mas a parte que ele fala da arte e do ascetismo, da ascese, eu acho muito interessante. Então, nesse quesito, por ele ser meio a meio, eu coloco ele no nível mediano. Próximo, Sigmund Freud. Olha, Sigmund Freud teve muitas contribuições, mas a distorção que ele faz acerca da sexualidade e do fim último da vida humana faz com que eu jogue ele para o nível de ruins. Próximo, Murray Rothbard, o pai do anarcapitalismo, um pensador libertário. Eu vejo que ele tem suas qualidades, mas ainda falta nele algumas coisas. E o que falta nele é justamente o que o Hans Hammerhoppe descobriu. O Hans Hammerhoppe, para mim, é uma evolução do Murray Rothbard. Então, por conta disso, eu coloco ele no nível mediano. E o próximo, por último, Voltaire. Voltaire é nível ruim, porque eu quase não consigo tirar nada de bom dele. Então acho que é isso, gente. A lista foi essa, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. E se quiserem mostrar a lista de vocês, é só escrever aí embaixo. Valeu!